Digno dessa canção que eu canto a ti, digno da adoração que é entregue a ti, digno do fôlego que concede a mim. Eu sou teu. Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, a salvação de tudo que há. Digno do fôlego que concede a mim. Eu sou teu. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o Jesus, o nome acima de todo nome. Jesus, a salvação de tudo que há. Digno do fôlego que concede a mim. Eu sou teu. Meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, oh. Não há outro rei, não há outro Senhor. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti.
Desde a última semana, nós começamos a fazer a leitura do Catecismo Nova Cidade. Fizemos a primeira pergunta e hoje nós vamos ler, então, a segunda pergunta. E eu quero pedir para que você aí na sua casa responda junto comigo, então, essa segunda pergunta do nosso Catecismo aqui da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba. A pergunta 2 é essa: quem é Deus? Vamos todos ler a resposta? 1, 2, 3. Deus é o Criador e sustentador de todos os seres humanos e de todas as coisas. Ele é eterno, infinito e imutável em seu poder e sua perfeição, em sua bondade e glória, em sua sabedoria, justiça e verdade. Nada acontece exceto por meio dele e por sua vontade. Graças a Deus por isso, não é? Pergunta muito interessante e uma resposta bem própria para nós memorizarmos. Vamos ler o texto que dá como referência bíblica para essa afirmação? Salmos 86, de 8 a 10 e o 15. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se prostrarão perante a tua face, Senhor, e glorificarão o teu nome, porque tu és grande e fazes maravilhas. 15. Só tu és Deus, porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Graças a Deus pelo Catecismo Nova Cidade. Vamos juntos, vamos continuar adorando ao Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia.
sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, la 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 la, aleluia, la 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 la, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Olá, um bom domingo para você. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Graças a Deus por esse tempo que nós estamos vivendo, desde o último domingo, quando nós tivemos a nossa inauguração aqui da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, essa igreja que está sendo plantada aqui no Paraná. Para esse primeiro momento, entendendo todos os cuidados que nós devemos ter e entendendo o nosso momento também enquanto plantação, grupo base, nós entendemos que deveríamos espaçar, em 15 dias os nossos cultos públicos a Deus de forma presencial. Então, esse modelo híbrido, tanto presencial quanto online, é o que nós iremos praticar pelo menos pelo próximo trimestre. Nós queremos, durante esse mês de novembro, em dezembro e janeiro, poder ver aquilo que o Senhor Deus tem para nós, entendendo que esse é o melhor direcionamento. Sempre em oração, sempre conversando, tomando decisões em conjunto, colegiadas, para que o nome do Senhor Deus seja glorificado também nessa etapa da plantação. Que o Senhor Deus te abençoe, que seja um tempo de você parar, seja um tempo de você refletir, de se arrepender e que haja de fato mudança, que haja salvação na sua casa, no meio da sua parentela, dos seus familiares, dos seus amigos. E por isso eu quero te pedir, encaminhe esse link para alguém, clica no like aqui, participe, interaja com a gente nos comentários, no chat, o que você puder fazer para que outras pessoas saibam e vejam que o Senhor é Deus, que você serve a Ele e que nós podemos e devemos cumprir, obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Tá bom? Vamos orar, vamos falar com Deus e desde já eu quero te convidar para no próximo domingo você estar conosco. No dia 22, nós estaremos mais uma vez reunidos presencialmente ali no auditório, na sala do Hotel Mercury, da Avenida 7 de Setembro, número 5368. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado, Pai, porque nós podemos cantar também, nos reunir também, em nome de Jesus Cristo, pelo Teu Espírito, pelo poder do Teu Espírito Santo diante da Tua presença. Poder cantar, poder sermos educados pela Tua Palavra, podermos ser expostos à Tua Palavra, para que reconheçamos quem somos e reconheçamos quem o Senhor é e quem o Senhor é também para nós. Ajuda-nos, Senhor, durante esses dias eu te peço perdão pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, por muitas vezes nós ignorarmos o Senhor. Perdão por muitas vezes não estarmos diante do Senhor, buscando a Tua face. Senhor, desperta-nos.
Desperta aqueles que dormem. Senhor, movimenta, Pai, aquelas pessoas que estão próximas a nós para que elas possam ver e ouvir a Tua palavra e assim haja salvação. Oramos pela cidade de Curitiba. Oramos pelo estado do Paraná. Oramos, Senhor, pelas eleições que estão acontecendo nesse dia de hoje em todo o Brasil. Abençoe, Pai, os políticos que serão eleitos. Abençoe, Senhor, as pessoas que estarão no governo pelos próximos anos, governo municipal. Tem misericórdia, Pai, das câmaras de vereadores por todo o Brasil. Pai, nós clamamos e pedimos pela nossa nação. Oro também, Deus, para que a Tua boa mão esteja sobre cada um daqueles que se encontram enfermos. Pai, o Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para libertar de toda enfermidade, de tudo, Pai. O Senhor tem poder para tirar do inferno e colocar no céu. É o Senhor quem pode fazer e nós rogamos, Pai, pela Tua boa mão, pela tua onipotência sobre tudo. Contudo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Senhor nesse tempo. Eu oro, Pai, com fé, por Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus por tudo isso. O Senhor Deus seja com você nesse tempo, que você possa compreender aquilo que Deus tem para nos falar através da sua palavra. Quero pedir para que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 19, os versículos de 1 a 10. Lucas 19, versículos 1 a 10. Se você está assistindo nesse domingo, nessa transmissão agora online pela manhã, que iniciamos às 10, eu quero te convidar a você já colocar aí no chat, olha, estou lendo, estou acompanhando, a cidade que você está acompanhando, se você convidou alguém de Curitiba, seja bem-vindo, sejam muito bem-vindos, que bom que você está junto com a gente aqui. Se você está assistindo, ouvindo em outro momento essa mensagem, deixe o seu comentário, interaja com a gente aqui embaixo, vai ser um prazer a gente poder responder, saber quem é você, de onde você está nos acompanhando, tá bom? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sempre sobre a sua vida. Vamos ler? Lucas 19 diz assim. A Nova Almeida atualizada, a versão que eu estou utilizando. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e, se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é apta para fazer tudo aquilo que o Senhor intenta fazer. Obrigado porque a Tua palavra é eterna. Obrigado porque a Tua palavra se aplica hoje para nós. Obrigado porque por meio de Jesus Cristo toda a lei, a Escritura foi cumprida. E hoje, por fé em Cristo, mediante a graça, temos acesso ao Pai.
e podemos entender essa mensagem que nos salva, que nos liberta. Deus, seja conosco. Deus, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos. Nós queremos te ver. Nós queremos encontrar com o Senhor. Tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. 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 A redação de Lucas é, mais uma vez, muito empolgante. Ele é, como disse na última semana, além de um teólogo, de um médico, ele é um grande historiador. Nós vimos que Lucas, ele não é uma testemunha de fato ocular de Jesus Cristo, mas o nível e o grau da sua pesquisa é tão alto, é tão grande, que sem dúvida poderia ser uma tese para um doutorado, para um pós-doc. Lucas, ele é incrível, e a riqueza de detalhes da sua pesquisa e daquilo que ele faz fica evidente, sobretudo aqui nesse texto de Lucas 19. Lucas, ele está mais uma vez mostrando para nós sobre um episódio que Jesus está na casa. Essa é a nossa série, né? Na casa. É a nossa série para esse bimestre, novembro e dezembro. Jesus está na casa. E como na última semana, há um aspecto muito interessante, talvez curioso, que aquelas pessoas passaram e viram Jesus em todos os seus 3 anos e meio aproximadamente de ministério, aqui na terra, viram Jesus fazer. Que era estar com um grupo ou com um tipo de pessoas que para eles não era comum. Jesus, ele vai muito além daquilo que as pessoas estavam esperando de alguém que fosse um Salvador. E ora, pressupõe-se por Salvador, entender que alguém é um Salvador ou que precisa de um Salvador, você está em algum perigo. Você está em alguma situação que não é boa. Ou você fazer um auto-reconhecimento mediante uma autoconfrontação da sua insuficiência, da sua incapacidade, da sua incredulidade em si mesmo. Porque eu jamais vou reconhecer que preciso de ajuda de um Salvador, eu jamais vou reconhecer que preciso de ajuda do Cristo de Deus, o Messias que fora enviado para nos salvar. Eu jamais vou reconhecer esse Cristo se eu não entender o meu estado, se eu não entender como eu estou. E essa é uma reflexão ou uma autorreflexão que nós precisamos fazer. É a reflexão que nós fizemos ao participarmos, por exemplo, no último domingo da ceia. É fazer aquilo com um alto nível de reflexão, de pensar como é que eu estou. Bom, eu preciso refletir como é que está a minha conduta, o que eu tenho feito, onde eu preciso melhorar, pedir perdão para que Deus, então, me salve. Que interessante nós observarmos isso nessa literatura de Lucas. E Lucas, ele começa então o capítulo 19, dando sequência talvez nesse capítulo 18, quando Jesus ainda não entrou em Jericó, no capítulo 18. Ele está indo para Jericó, uma cidade, e de repente ele é interpelado, ele é parado, como muitas ocasiões da vida de Jesus, ele é parado por um homem que começa a gritar insistidamente, falando assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Jesus para a sua caminhada antes de entrar em Jericó, cura aquele homem passa a o seguir. Agora Jesus já está dentro de Jericó, versículo 1, capítulo 19. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Ele agora já estava caminhando pelas ruas de Jericó. Aquilo que no capítulo 18 era uma caminhada, uma viagem de Jesus, agora Jesus já está dentro da cidade. Jesus agora chegou na cidade, ele está caminhando, atravessando as ruas da cidade. E um homem rico chamado Zaqueu estava ali. Ou ele era dessa cidade. E ele é um publicano.
Ou seja, ele é um cobrador de impostos. Ele é alguém responsável por fazer a coleta romana dos impostos, de acordo com aquilo que as pessoas ganhavam. É basicamente a ideia dos impostos que nós pagamos. Ou mais a fundo, né, talvez a gente exemplificar mais e melhor, seria aquele imposto que muitos pagam quando fazem a sua declaração do imposto de renda, todos os seus rendimentos do ano, e você vai pagar o imposto ou não sobre aquilo que você recebeu. Ele era um homem muito rico. Ele era um homem abastardo financeiramente. E aqui nós já aprendemos uma coisa muito importante. Se muitas vezes Jesus ele está lidando com o pobre, se muitas vezes o evangelho precisa ser lido para essas pessoas e alcançar essas pessoas, e Jesus, variável ou invariavelmente, ele está dentro desse contexto com pessoas menos favorecidas, Jesus também atenta para o rico. Jesus também atenta para pessoas que têm dinheiro, que têm poder aquisitivo. Porque o Evangelho de Jesus Cristo não é simplesmente para um grupo menos favorecido, o pobre, aquela pessoa culturalmente falando, financeiramente falando. Não. O Evangelho de Jesus Cristo também redime o rico, também salva o rico, porque o rico, o que ele tem, muitas vezes, na grande maioria das vezes, talvez seja apenas dinheiro. E quão miserável ele é se ele tiver somente dinheiro. E é por isso que precisa haver salvação na casa do rico. É preciso que o Evangelho de Jesus Cristo seja abordado por nós enquanto igreja, plantação aqui em Curitiba, ou pela igreja do Senhor Jesus Cristo em toda a terra, precisa ser abordado para alcançar também essas pessoas. É claro que existe uma contextualização, existe toda uma tratativa com esse grupo de pessoas, mas o Evangelho de Jesus Cristo é para todos. O Evangelho de Jesus Cristo é para todas as pessoas, porque não há rico nem pobre, não há preto, negro, branco, como você quiser chamar. Não existe se é de uma nacionalidade ou de outra, se é de uma cidade ou de outra. O Evangelho de Jesus Cristo é poderoso por meio da sua palavra revelada, por graça dele, poderoso para salvar todas as pessoas, como aconteceu na vida de Zaqueu. É o chefe dos publicanos. E há sobre ele, então, uma curiosidade por conta da popularidade de Jesus. A popularidade, a fama de Jesus crescia. A mensagem que muitos anos, séculos antes daquele momento acontecer, e que fora profetizado, né, por Isaías e por tantos outros, Jesus viria, ele veio. A fama dele agora está crescendo. A fama dele agora está aumentando. A popularidade de Jesus é notável. Todos estão indo, seguindo, colocando as suas roupas, pegando as suas camas, começando a ver, começando a ouvir, ressuscitando, e estão seguindo Jesus. E esse homem que é rico, que é o publicano, o cobrador responsável pelos impostos, do trabalho daqueles trabalhadores ali, agora ele vai atrás de Jesus. Só que a sua baixa estatura, versículo 3, a sua pequena estatura o impede de ver. Então a multidão é tão grande, a aglomeração é tão grande perto de Jesus, que Zaqueu não consegue ver. Ele não se dá por vencido. O fato, na primeira instância, no primeiro momento, impedir Zaqueu de ver Jesus, não faz com que ele desista. Pelo contrário, ele persiste. Ele segue em frente. A sua primeira tentativa de ver é impedida. Mas ele não para. Ele não desiste. Ele não interrompe a sua vontade, o seu pensamento. Ele dá um jeito. Ele resolve aquele problema. Por quê? Primeiro, ele está curioso.
Ele quer ver Jesus, ele quer encontrar Jesus, ele sabe que Jesus é popular e ele quer saber, ele quer experimentar mais. Veja, a predisposição do seu coração é ver Jesus, é encontrar Jesus. Ele quer isso mais do que ele quer qualquer outra coisa. Como isso nos ensina, meus irmãos? Querer ver Jesus e não permitir que as circunstâncias impeçam que você coloque os seus olhos em Cristo, porque você quer conhecer, porque você quer ver Ele. Jesus, ele está passando pelas ruas de Jericó. Zaqueu, então, ele corre, ele vai à frente de toda aquela multidão, ele sobe num sicômoro. Um sicômoro é uma árvore típica daquela região, que talvez seja ali de uma figueira brava, né, que dá um figo de uma qualidade um pouquinho inferior àquela daquele tempo. Ele sobe nessa árvore que tem raízes fortes, que tem um caule forte, ele sobe nela, não sei como ele dá conta de subir nela, depois a gente pergunta para ele. Ele vai para aquele galho, ele sobe ali, e Jesus está passando. Jesus passa por aquele lugar por onde Zaqueu estava. Zaqueu conhecia a cidade, ele sabia por onde Jesus ia passar. E agora, como é importante a gente entender isso, né? Ele sabia onde Jesus ia passar porque ele sabia ou conhecia a cidade que ele estava, que ele morava. Jesus está passando e aqui fica muito evidente essa onisciência de Jesus Cristo. Jesus Cristo prevendo, porque vamos lá, como é que você caminha? Você caminha olhando para frente? Você caminha olhando para baixo? Ou você caminha olhando para cima? Quando é que você olha para cima ou quando você olha para baixo? Não é quando a sua atenção é chamada de alguma maneira? Alguém anda só olhando para cima? Porque se você andar olhando para cima, você vai tropeçar em alguma coisa e você vai cair. O fato é que a presença de Zaqueu em cima da árvore, que é pressentida por Jesus, que é sabida por Jesus, faz com que Jesus olhe para cima. Quando Jesus chegou àquele lugar, ou seja, o lugar onde estava plantado o sicômoro e que Zaqueu estava em cima, versículo 5. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Que coisa incrível de se ouvir de Jesus. Aquele homem que tem em seu coração o desejo de ter comunhão com Cristo, agora recebe uma palavra do próprio Cristo, que ele queria conhecer, e fala assim: olha, Zaqueu, eu quero estar na sua casa. Desça depressa, porque hoje eu preciso ficar na sua casa. Eu quero estar na sua casa, eu quero estar com você. Essa é a palavra que Jesus fala para ele, e como seria importante, ou como é importante eu e você entendermos essa vontade, esse desejo de Jesus para aquele momento, e também, obviamente, para as nossas vidas. Meus irmãos, Jesus precisa estar no nosso lar. Jesus precisa estar na nossa casa. Jesus precisa estar na nossa igreja, que quando nos reunimos somos casa de Deus. Nós precisamos entender que Jesus é o centro. Jesus é o centro da nossa reunião. Jesus é o elo pelo qual nos reunimos. Jesus é o motivo pelo qual nós vivemos e para quem vivemos e por quem vivemos. Jesus é quem dá a razão da existência de todas as coisas, porque por meio dele tudo e todos foram criados. É Jesus Cristo. E só entendemos esse Jesus Cristo por meio da fé, uma fé que transcende muitas vezes o nosso entendimento, a nossa racionalidade, a nossa lógica humana. Mas não é uma fé abstrata ou louca, a não ser para aquelas pessoas que estão perecendo, mas para nós que temos a visão de quem é o Cristo de Deus, isso é sabedoria. Para muitos não, mas para nós sim. E Jesus agora está na casa daquele homem. Zaqueu desceu depressa, veja a pressa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Zaqueu então começa a exercer
toda a sua capacidade de receber, a sua receptividade agora é colocada à prova. A sua hospitalidade, mais uma vez, como vimos na última semana, a sua hospitalidade é colocada à prova. As pessoas estão ali vendo tudo aquilo que está acontecendo, os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, a multidão que cercava Jesus, todos estão vendo, inclusive os fariseus, o povo, todos estão vendo que Jesus está indo para dentro da casa do publicano Zaqueu. Zaqueu ele não recebe Jesus com falsas intenções. Zaqueu ele não recebe Jesus com uma falsa atitude. Zaqueu não recebe Jesus para questionar, para o arguir em alguma questão ou para o pegar em algum erro bíblico, teológico, doutrinário. Zaqueu recebe Jesus com alegria que ele recebe. Ainda que as acusações contra ele fossem e ficassem evidentes, como nós vemos no versículo 7. O versículo 7 mostra que a popularidade de Jesus também se dava em relação a Zaqueu. Zaqueu também era popular. Mas Zaqueu era popular de um outro extremo. Enquanto as pessoas seguiam Jesus por causa dos milagres que ele fazia, por causa dos milagres, das curas que realizava, por causa da comida que ele multiplicava, em algumas ocasiões, agora as pessoas conhecem, ou Zaqueu é popular, e não por uma coisa boa, mas por uma coisa ruim. Zaqueu tem os seus haters. Jesus tinha os haters dele, mas Zaqueu tem os seus haters. E olha só o que os haters de Zaqueu vão dizer. Todos os que viram isso, ou seja, que viram Jesus entrar dentro da casa de Zaqueu, todos que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Como era fácil aquelas pessoas que estavam ali perto de Jesus, alguns mestres da lei, outros teólogos ou mesmo leigos, como era fácil as pessoas dizerem que os outros eram pecadores. Olha aqui o pecador. Lembra lá da última semana, né? Quando lemos lá o texto onde Simão recebe Jesus na sua casa e fala assim, se este soubesse, né? Lucas 7, se esse soubesse quem é essa mulher, se esse fosse de fato profeta, não deixaria ela tocar, porque ela é uma pecadora. E ele repete a ideia 2 vezes. Aqui de novo. Olha, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. A acusação das pessoas era essa. Olha, esse homem é um publicano, ele é um pecador e Jesus está na casa dele. Só que Jesus, nós vemos Jesus mantendo um relacionamento redentor, um relacionamento que redime com esses pecadores. Jesus ele não vai se relacionar comigo e com você. Jesus ele não vai se relacionar conosco se não for para nos redimir, se não for para nos limpar, se não for para nos restaurar. Só que é preciso que nós sejamos submissos, obedientes a esse tratamento de Jesus. É o que Jesus vai fazer. Nós vamos chegar diante de Jesus, nós vamos ter a alegria de receber Jesus, nós vamos querer ver Jesus. Só que entenda que no momento em que Deus, por meio do seu Espírito Santo, nos mostra o Filho, Jesus Cristo, nós seremos limpos, transformados, mudados, redimidos, justificados por conta desse encontro. Então na casa tem adoração, na casa tem perdão, na casa tem transformação, na casa tem salvação. E quando nós nos reunimos, é isso que acontece. As acusações são muitas. É um homem pecador. Ele está se hospedando na casa de um pecador. Os críticos agora criticam não apenas Zaqueu porque é pecador, mas Jesus Cristo porque está se hospedando junto com ele. Nada disso abala a hospitalidade de Zaqueu. Nada disso abala a alegria de Zaqueu. Nenhuma dessas acusações, nenhum desses
Por mais verdadeiros que sejam, tá? De dizer que ele é um pecador, porque de fato é. Quem não é pecador? Somente Cristo que não pecou. Agora, o que nós vemos é isso. Há uma mudança. Há uma transformação. Todos que viram murmuravam. A resposta de Zaqueu é no versículo 8. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor. Veja que eles já estavam sentados, né? Mas ele se levanta e ele diz ao Senhor: Senhor, vou dar. E a ideia aqui é de sim, é fato isso, não é de não, Senhor, eu vou dar. Eu dou metade dos meus bens aos pobres. Naquele momento, a entrada de Jesus na casa daquele homem faz com que ele com que ele reparta em 50% todos os seus bens e dê voluntariamente aos pobres. Naquele momento, ele dividiu seu patrimônio em 50%. Faz a matemática aí daquilo que você tem. Ele divide o seu patrimônio em 50% e dá 50% aos pobres. Metade do que ele tem. E ele continua. E se, veja a condicional, se eu extorqui, se eu roubei alguém, aqui está uma grande condicional. Se eu fiz isso, veja só aqui a possibilidade da integridade na cobrança dos impostos, a possibilidade aqui de uma retidão de caráter nesse homem. Se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Ninguém fala que você vai dar 4 vezes mais se roubou de alguma coisa se você não tem como pagar, uma vez que você já me deu metade dos seus bens. A transformação naquele homem vai também num ponto muito importante. Algo que nós aprendemos aqui, que nós temos impresso como cultura da plantação da Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, que é a generosidade. Aquele homem dá metade do que tem. E ele fala que se por um acaso ele extorquiu, roubou de alguém, fez alguma coisa que não era correto, ele iria dar 4 vezes mais aquilo que ele tinha pegado. É isso que ele faz. A salvação realmente está ali, está acontecendo. Aquele processo é Jesus Cristo fazendo. Aquele processo também de santificação, dele ser salvo de corpo, alma, espírito, se você é tricotomista, enfim. É isso que está acontecendo. E quer ver uma boa medida para você ver alguém, se ela é fiel, se ela entendeu a salvação na pessoa de Jesus Cristo? É se ela é generosa com o seu bolso. Se ela dá com liberalidade, com alegria, com generosidade. A salvação alcança o bolso de Zaqueu. E isso é muito importante nós observarmos. Ah, pastor, mas falando de dinheiro, meus irmãos, eu não aceito de maneira alguma a perversão com que fazem sobre prosperidade, infelizmente, em muitas igrejas, que extorquem do povo, pastores que manipulam o povo para ter somente o seu dinheiro, que estão comprando a bênção, comprando salvação, são indulgências pós-modernas do século XXI. A Bíblia fala sobre dinheiro, Jesus fala sobre dinheiro. No Novo Testamento existem muitas passagens falando sobre dinheiro. Talvez em algum momento a gente trate de uma série somente sobre isso, mas dinheiro não pode nem deve ser, não deve estar no coração, não deve ser pecado. O seu coração, obviamente, tem que estar em Deus e não no dinheiro, e assim administrar bem, gerir bem os seus recursos. É isso que acontece com a vida de Zaqueu. A limpeza, a purificação, a santificação dentro daquele lar, dentro daquela casa. Ele restituiria, se tivesse roubado alguma coisa, em 4 vezes. Então Jesus lhe disse, veja essa declaração de Jesus no versículo 9. Hoje houve salvação nessa casa, pois também este é filho de Abraão. Veja que
Jesus fazendo menção à fé que foi dada a Abraão, a justificação que foi dada a ele, a genealogia mostrando a origem, mostrando a filiação daquele homem chamado Zaqueu. Hoje houve salvação nessa casa. Quando Jesus está na casa, tem salvação. Nós precisamos convidar Jesus, nós precisamos permitir correr atrás para poder ver Jesus na nossa casa, na nossa comunidade, porque quando nós estamos reunidos, é isso que acontece, salvação. Quando nos reunimos em nome de Jesus, por e para Jesus, há salvação. Porque o Filho do Homem, versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. É isso que Jesus faz. É isso que Jesus fez. Em primeiro lugar, no encontro com Jesus, não há qualquer espaço para autojustificação, mas sim para uma devoção, arrependimento e mudança de atitude. Vou repetir, no encontro com Jesus, não há qualquer espaço para autojustificação. No encontro com Jesus, há sim espaço para devoção, arrependimento e mudança de atitude. Que isso seja uma verdade para a sua vida, para todos da sua casa. Que isso seja o que nós venhamos viver na Igreja Cristã Evangélica de Curitiba, nessa casa de Deus, nessa casa de oração. Em segundo lugar e por fim, Deus não irá te tratar de acordo com o seu mérito ou demérito, mas Deus irá te tratar de acordo com a sua necessidade. Tratamento de Deus é de acordo com aquilo que você necessita. É certo que Deus não vai te dar tudo o que você quer, mas é certo também que Ele vai te dar tudo aquilo que você necessita para que o louvor seja dado a Ele, a glória seja dada a Ele, para que o nome de Jesus Cristo seja pregado e para que nós façamos discípulos de Jesus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que haja salvação, para que venha o reino de Deus sobre este lugar, sobre a terra, sobre Curitiba, sobre o Paraná, sobre o sul do Brasil, sobre todo o Brasil, sobre todo o planeta Terra. Obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é penetrante, que separa juntas, medulas. Obrigado porque o Senhor nos ensina por meio dela. Ajuda-nos, Senhor, a entender e não buscar uma autojustificação, mas uma autoconfrontação para sabermos que o Senhor trata conosco e nos dá aquilo que nós de fato precisamos. Abençoe, Pai, o Teu povo. Seja conosco hoje e para todos sempre. Eu oro por Jesus. Amém. 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 O Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus, Ele resplandeça o rosto dele sobre você. O Senhor, Ele volte a face dele sobre você e tenha misericórdia da sua vida. Se você entendeu que essa mensagem, quer entrar em contato conosco porque quer saber mais, envie-nos e-mail, manda uma mensagem, nós queremos responder você, nós queremos caminhar juntos. Como eu sempre tenho falado, vamos juntos. Se de alguma maneira você entendeu que quer e deve ofertar com generosidade, não por constrangimento, mas com alegria, entre em contato com a gente, nós vamos passar todos os meios para você também, tá bom? Deus em Cristo abençoe o seu dia, abençoe a sua semana. Um abraço.